Vamos orar pelas crianças? Vamos na frente para vocês irem lá com a Keila. Amém. Eu acho que hoje até a Radacinha vai fazer parte desse culto. Dá uma animada que ela está. Vamos orar? Pai, aqui estão, Pai, esses pequeninos, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, a tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada um deles. E que, ó Deus, eles possam estar aprendendo, ó Deus, aqui na tua casa, Senhor, da tua palavra, dos teus ensinamentos, e possam crescer, Senhor, e serem, ó Deus, pessoas, Senhor, e crentes fiéis a Ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, glória a Deus. É assim, está crescendo, né? O número de criança aí. Vamos lá, vocês estão. Acho que da próxima vez eu vou confiscar esse brinquedo, viu, irmão? Trouxer um brinquedo assim para a igreja, o pastor vai ser obrigado a colocar o brinquedo em disciplina. Graças a Deus. Mas é isso, irmão. A igreja é assim, é local de aprendizado, é local de culto, é local de reverência a Deus. Igreja é para isso. Nós estamos aqui para isso, para aprendermos e caminharmos juntos. Amém? Como nós temos feito, né? Nós estamos seguindo agora uma série de mensagens, né, que estaria no Sermão da Montanha, em Mateus 5. E hoje nós vamos dar continuidade a essas mensagens, tá bom? Abra sua Bíblia em Mateus 5. Mateus 5, capítulo 17. O culto hoje está... A Keila trouxe hoje um culto temático, né? Falando sobre família, né? E glória a Deus por isso. Nós somos aqui já algumas famílias que têm se reunido aqui para o louvor da glória de Deus. E mais um pouco nós vamos falar sobre divórcio, né? Mas hoje nós ainda não vamos chegar nesse tema. O tema de hoje vai ser a graça e a lei. Mateus 5, 17 até o versículo 26. Vamos ler? Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a 2 escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão racá será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali se lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que
que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último cêntimo. Senhor, a ti toda honra, todo louvor e toda glória, Senhor. Fala conosco nessa noite. Usa-nos, Senhor, como boca sua, como canal de bênção, Senhor. Em nome de Jesus, te clamamos e te pedimos. Amém. Eu acho que os irmãos já ouviram várias mensagens, ouviram vários comentários, né, com essa questão da lei e da graça, né? E aí fica a dúvida. Nós vivemos no período da graça. Amém? E a lei? Acabou a lei está extinta, né? O que acontece? Desde que o Evangelho, né, através dos apóstolos, está sendo pregado, já há uma, digamos, uma divergência, mas já há uma dúvida com relação a isso. Haja visto o apóstolo Paulo, ele escreveu algumas cartas, alguns capítulos, né, como o caso de Gálatas, como o caso de Romanos, tratando desse assunto. E por que é tão difícil nós entendermos isso? Uma das questões é que as profecias, elas se cumpriram em Jesus. E nós entendemos isso. E nós aceitamos isso. Mas os judeus ainda não entendem. Os judeus ainda não aceitam. Os judeus ainda estão esperando o Messias. Então nós vivemos em um momento da história, um momento da humanidade, onde algumas pessoas, um grupo de pessoas compreendem que já estamos vivendo o momento da graça. Mas ainda existe aqueles que acham, né, que ainda estão sob o jugo da lei, ainda estão aguardando a lei. E eu diria que ainda há um terceiro grupo de pessoas que, mesmo entendendo que nós vivemos o momento da graça, ainda querem retornar à lei, ainda querem estar debaixo da lei. E o que é a lei? Né? Para os judeus, a lei mosaica, lá de Êxodo 19, Levíticos 26, 46, né, também chamada de Torá, que significa lei, instruções ou doutrinas. Essa lei é um conjunto de doutrinas e ordens que o Senhor deixou para que o povo seguisse. Bem sabemos que voltada para o povo judeu. Os 10 mandamentos fazem parte dessa lei. E, a princípio, é que nós mais conhecemos, né, da Torá, da lei mosaica. Mas existe aproximadamente 613 pontos dessa lei. E aí a pergunta que eu me faço é o seguinte: é possível, se nós hoje quiséssemos viver obedecendo a lei, será que seria possível nós vivermos cumprindo a lei? Possível, né? São 613 pontos. Se nós formos analisar cada um deles, passaríamos aqui dias, né? E veríamos que muitos desses pontos eles estão ligados ao judaísmo, estão ligados à maneira de ser dos judeus, ao culto judeu, à forma do judeu tratar. Mas aí uma grande questão, uma grande incógnita que continua, né? Continua a pergunta. Então, afinal, nós vivemos sobre a lei ou nós vivemos sobre a graça? Nós que entendemos e que compreendemos Jesus como Messias, precisamos ter convicção que nós vivemos debaixo da graça. E uma certa vez, alguém comentando comigo, falando sobre a questão da lei, né, e da graça, e alguém me colocou de uma forma assim, como que, mas tipo assim, viver na graça é muito fácil. Jesus já perdoou os nossos pecados, Jesus levou sobre si as nossas dores, tudo Jesus. Então viver na graça hoje é o quê? Mamão com açúcar, engano seu. E hoje nós vamos ver, através desse texto que nós vamos estudar, como que a graça, ela é
de uma forma assim, muito mais complexa do que a lei. Vocês querem ver uma coisa? Jesus, nesse momento aqui, Jesus está diante de uma plateia de pessoas que não criam nele como Messias. Amém? Vocês entendem isso? Né? Então ele estava ali se mostrando como Messias, se mostrando como Filho de Deus. E aí nesse momento, o que essas pessoas têm na mente? Nós vimos isso, né, no estudo passado. O que essas pessoas têm na mente? O que elas têm enraizadas no coração delas? Não é a lei, não é a Torá, não é a lei mosaica, não são as doutrinas que elas foram ensinadas desde criança. É isso que elas têm enraizado no coração. E aí Jesus vai falar para essas pessoas de que forma? Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. O que Jesus está dizendo logo aqui de cara para eles? Olha, vocês não pensem, tá, que eu vim destruir a lei, que eu vim acabar com a lei. Não foi isso que eu vim fazer. E aí Jesus diz para eles: eu vim cumprir a lei. O que Jesus está dizendo para aquela plateia ali, o que Jesus está dizendo para aquelas pessoas ali, em outras palavras eu vim fazer o que vocês não poderiam fazer. Eu vim fazer o que vocês não teriam condições de fazer. Porque Jesus, ele era o quê? Puro, santo, imaculado. E quem é que pode hoje dizer que é tudo isso? Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente queira caminhar na presença do Senhor, por mais que a gente queira dar o melhor de nós para Deus, sempre vai ter algumas coisas nas quais nós vamos tropeçar. E Jesus está dizendo para essas pessoas exatamente isso: olha, eu vim fazer o que vocês não podiam fazer. A lei, ela tinha um montão de regras, um montão de coisas para fazer. Dentre elas havia a questão do sacrifício. Era sacrificar um cordeiro sem mácula. E já pensou se nós estivéssemos até hoje sacrificando o cordeiro pelos nossos pecados? Pensou? Havia um sacerdote, e esse sacerdote ele tinha que se preparar. E mais adiante, nas cartas paulinas, nós vamos ver que Deus nos tornou o quê? Deu a nós, né? Nos tornou sacerdotes também. E aí Jesus diz para esses homens: olha, eu não vim abrogar a lei, mas eu vim cumprir. Porque na verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. E por que Jesus está dizendo isso? Que nem um jota ou nem um tio? Ou seja, é aquela letrazinha menor que seria hoje uma vírgula, né, no nosso idioma, no nosso português, é uma aspazinha, é o jota e o tio aqui deles, uma coisa. Aí Jesus diz que toda a lei vai ser o quê? Cumprida. E por que Jesus está dizendo para eles que nada vai passar da lei? Porque Jesus está dizendo para eles: olha, eu vou cumprir a lei. Eu vou fazer cumprir essa lei. O que vocês não conseguiram, eu vou fazer. Então, por isso que Jesus está dizendo para eles aqui: em verdade vos digo, que pode passar os céus ou a terra, mas a lei vai ser o quê? Cumprida. Qualquer, pois, que violar esses mandamentos, o menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Vejam bem, com quem que Jesus estava falando? E nós vamos ver aqui mais adiante. Jesus estava falando com escribas e fariseus. E como que era a atitude desses homens? Como que eles se achavam? Eles não se achavam cumpridores da lei? Não era. Eles se achavam bambambam, não é isso? E aí Jesus diz para eles aqui, que aquele que cumprir e ensinar vai ser o quê? O maior. Mas aquele que não cumprir e não ensinar será o quê? O menor. Eu acredito que nesse momento, a consciência... Para um carro ali, eu pensei que ia entrar. Eu imagino que nesse momento a consciência daquelas pessoas deve ter pesado. Vocês acham? Né? Deve ter pesado. Quando Jesus diz assim: quem cumprir e ensinar vai ser maior. Agora, quem cumprir e não ensinar vai ser o menor. Aí eles devem ter pensado assim: será que nós estamos cumprindo realmente? Será que nós estamos ensinando realmente? E aí Jesus, para não deixar pela metade, para deixar bem claro, diz assim no versículo 20: porque eu vos digo
que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarás no reino dos céus. Presta atenção. Jesus está dizendo assim, olha, se a justiça de vocês, o modo de vida de vocês, a atitude de vocês não foi diferente da dos escribas e fariseus, de modo nenhum vocês vão entrar no reino dos céus. E aí dá um nó, né? Como é que aqueles homens que se diziam entendidos da lei, que se diziam pessoas que guardavam a lei, que ensinavam a lei, agora Jesus diz, se vocês forem igual a eles, vocês não vão entrar no reino dos céus. Nós vamos entender melhor o que Jesus está dizendo nos versículos seguintes, quando Jesus diz no versículo 21, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Esse versículo é o quê? É a lei, né? Vamos analisar nossas leis hoje. É errado matar? Errado ou certo matar? Continua sendo errado matar. Continua, né? É a lei. Mas o que é que acontece hoje quando uma pessoa esfaqueia a outra? Ela vai ser presa, vai pagar pelo seu crime. Ela matou? Matou. O que acontece quando uma pessoa pega uma arma e mata a outra? Também vai ser presa, vai ter que pagar pelo seu crime, certo? Até aí tudo tranquilo, né? Não matarás. Mas vamos andar mais um pouquinho. Pense em alguém que pegou um carro, que está bêbado, e deliberadamente, de uma certa forma, ele atropela uma pessoa e mata. Não matou do mesmo jeito? E agora? Perante a nossa lei, como é que é visto a pessoa que matou esfaqueado, a pessoa que matou com uma arma e a pessoa que matou com um carro? Como é que é visto isso? Na nossa lei não é visto de uma forma diferente? É visto de uma forma diferente. E aí dentro da lei tem os atenuantes, né, e os agravantes. Geralmente os atenuantes só servem para aqueles que têm bons advogados, têm bom dinheiro para pagar a sua defesa. Os pobres coitados só vai servir mesmo os agravantes. Essa cada vez a situação fica pior. Olha o que acontece na lei. Olha o que acontece na lei. Mas não matou do mesmo jeito? Então deveria ser cadeia igual para todo mundo. Não matou do mesmo jeito? Deveria ser o quê? Pena igual para todo mundo. E a que conclusão nós chegamos? A que conclusão nós chegamos? Que a lei é o quê? Falha. A lei, ela abre brechas. A lei é falha, a lei abre brechas. E aí Jesus, digamos assim, pega uma dessas brechas da lei e vai mostrar para aqueles homens que não basta a lei. Não basta ser apenas um cumpridor da lei. Se é que alguém, né, conseguiria ser. E aí Jesus vai dizer para eles assim, olha o que Jesus vai dizer logo em seguida, versículo 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão racar será réu de sinédrio. Racar, louco, né? Tem mais ou menos a mesma conotação. Será réu de sinédrio. E qualquer que disser a seu irmão louco será réu do fogo do inferno. Opa! Complicou, não complicou? Melhor a lei ou melhor a graça? Melhor a lei, né? A lei tem as suas brechas, tem a sua saída e a graça. O que Jesus está dizendo aqui para aqueles homens é que eles podem seguir uma lei, eles podem seguir uma diretriz, mas além dessa lei, além dessa diretriz, vai haver uma coisa muito maior. E sabe o que é? É a questão da nossa consciência, é a questão do nosso coração, é a questão das nossas intenções. Agora mesmo falei para vocês que deveria ser penalizado da mesma forma. Mas talvez, em alguns casos, né, no caso de um acidente, de um atropelamento, às vezes o motorista não tem intenção, não mata. Agora uma pessoa que se encolariza, tem raiva, tem ódio, tem mágoa no seu coração,
Isso tudo vai gerar o quê? Pode gerar a morte. Pode gerar a morte do teu irmão, pelo que você fala. Pode gerar a tua própria morte. Tem pessoas que vivem mortas. Já viu pessoas que têm tanto ódio, têm tanto mágoa no coração, que elas vivem mortas por isso? Elas não conseguem sorrir, elas não conseguem viver, elas não conseguem Não conseguem, elas estão mortas com o seu ressentimento, com as suas mágoas. Jesus aqui está dizendo para aqueles homens: olha, se você tiver mágoa no seu coração, se você tiver ressentimento, se você tiver ódio, você matou do mesmo jeito. A minha filha lá no Rio de Janeiro, ela tem uma brincadeira que ela diz, que é o seguinte: que às vezes quando ela está assim, zangada, né, com o marido, né, ela diz assim: dá vontade de matar o fulano só um pouquinho. É a brincadeira dela, né? Mas às vezes não é assim que acontece. Às vezes dá vontade de matar a pessoa só um pouquinho. Mas dá para nós sermos assim? Não dá. O cristão, ele precisa viver em novidade de vida. O cristão não tem como viver somente sobre uma lei, somente sobre uma doutrina. Existem muitas doutrinas, digamos, né, por aí, que criam uma série de regrinhas. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro, você não pode isso, não pode aquilo, não pode... E aí você vai, né, seguindo essas regrinhas. Hora ou outra você tropeça numa regra, daqui ou dali. Então, né? E aí tu imagina, se a tua salvação tivesse ligado a essas regras, o que fatalmente ia acontecer? Nenhum de nós seríamos salvos. Por isso que a palavra de Deus nos ensina, em Romanos, que nós somos justificados o quê? Justificados pela fé. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E sabe o que quer dizer esse texto? Sabe o que quer dizer essa justificativa? Que nós não podemos mudar o curso, nós não podemos mudar a história da nossa vida. Mas como assim, pastor? Nós somos em carne, somos pecadores, somos falhos, estamos sujeitos ao jugo dessa carne. Mas quando Deus nos justifica, Ele nos dá um atestado, que diz: olha, eu morri pelo pecado dessa pessoa. E aí nós somos justificados. E por que nós somos justificados pela fé? Porque nós precisamos crer que Jesus morreu pelos nossos pecados. Nós precisamos crer que Jesus morreu pelas nossas ofensas. O que é um atestado? Não é quando você falta no trabalho, você vai no médico, o médico te dá um atestado? Você pode substituir aquela falta? Não. Simplesmente o que você fez? Você justifica. É dessa forma diante de Deus. Nós não temos como substituir as nossas falhas, nós não temos como cumprir. Mas Deus nos dá o quê? Através de Jesus, Ele nos dá esse atestado, Ele nos dá essa justificativa. A lei mosaica, ela estava dividida em 3 partes: a lei moral, judicial e cerimonial. Alguns hoje ainda querem voltar a essa lei cerimonial, ainda querem criar mitos, ainda querem criar formas, ainda querem criar objetos, ainda querem criar meios. Não existe. Jesus já fez o sacrifício. Não. Jesus já pagou todo o preço que tinha que ser pago. Você não precisa mais fazer sacrifício. Você não precisa mais render determinadas formas de culto. E aí alguém pode ficar pensando assim: mas o que eu estou fazendo aqui na igreja? Calma, eu te explico. Nós não precisamos mais fazer sacrifícios. Nós não precisamos mais criarmos determinados ritos de culto. Mas há uma coisa que nós precisamos ser, todas as nossas vidas, gratos a Deus. É isso que nós viemos fazer aqui essa noite. Agradecermos a Deus pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É isso que nós viemos fazer essa noite, cultuarmos, louvarmos a Deus por Ele ter nos resgatado das trevas para a luz. Jesus, Ele desmonta toda uma doutrina que bastava apenas
seguir uma lei, que bastava apenas seguir regras. Versículo 23, ele vai dizer: portanto, se trouxeres a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Eu, antes de falar sobre esse versículo, eu lembrei aqui no fato que aconteceu, né, lá no Rio de Janeiro. Isso não acontece aqui no Pará, né? Um determinado cidadão, ele foi pregar numa igreja e parece que o tema da mensagem, né, da conferência, não sei, era sobre aliança, né, aliança com Deus. E aí o cidadão, ele pegou, o que ele fez? Para simbolizar lá a conferência, ele levou uma arca da aliança, muito bonita a arca, colocou lá na frente do púlpito, para fazer a mensagem. E além daquela arca muito bonita, grande, ele levou também algumas outras menores, para que as pessoas pudessem sair dali com uma recordação do culto da aliança. Isso não acontece aqui. E aí ele pregou, fez lá o discurso dele, a pregação dele. E aí os irmãos gostaram tanto do discurso, da pregação, que começaram a adquirir as arcas. Eu não sei qual era o preço que tinha cada arcazinha daquela que ele trouxe, cada símbolozinho daquele, todo mundo. E acontece que acabou, todo mundo quis aquela miniatura que ele trouxe, todo mundo levou e acabou. E aí ele chegou para o pastor, sabe o que ele teve a coragem de propor para o pastor? Falou: pastor, olha, a arcazinha que eu trouxe aí já acabou. Que tal se a gente fizesse aqui um leilão dessa grandona aqui? Misericórdia, né, irmão? Meu Deus, é desse jeito. As pessoas estão substituindo a graça de Deus por objeto, por coisas. Não dá, amados. Ou é graça, ou é lei. Ou você aceita que Jesus morreu na cruz do Calvário pelos teus pecados, para redimir os teus pecados, para que tu viva a graça de Deus, a plenitude da graça de Deus na tua vida, ou então você vai viver sob o jugo da lei. E quando você quer viver sob o jugo da lei, sabe o que vai acontecer? Você vai se frustrar, porque você não vai conseguir cumprir a lei, porque ninguém tem condições de cumprir. O apóstolo Paulo vai deixar isso em Gálatas, bem claro, Gálatas 3:24, que a intenção da lei simplesmente era nos conduzir para Cristo. E ele fala, ele coloca a lei como aio. Aio significa tutor. E o que é o tutor para uma criança? Ele vai cuidar daquela criança até que ela se torne o quê? Adulta. E assim foi a lei. A lei cuidou dos homens até que Cristo viesse. Veio a plenitude dos tempos, como a palavra nos diz, e Cristo veio. E agora nós vivemos essa plenitude. Mas ainda há pessoas querendo viver debaixo da lei, e aí começam a inventar coisas. Objeto que é santificado ali, água que vem de não sei da onde. A graça de Deus rasgou o sacrifício de Cristo, rasgou o véu do templo. Você tem acesso direto ao Pai. Você pode dobrar o joelho no seu quarto, na sua casa, orar, clamar ao Senhor, falar com Deus. Você não precisa de nada mais. É você e o Pai. Versículo 23 vai falar sobre as ofertas. E imagina, nós imaginarmos uma igreja com arrecadação milionária, e o camarada vai lá na frente colocar a oferta. Ele está com aquele envelope gordo, e o pastor já está esperando o envelope cair no gasofilácio. E aí, ele lembra: opa, o que Jesus me ensinou? Não basta minha oferta. Eu preciso viver o quê? Em comunhão com o meu irmão. Então, peraí, eu vou lá me consertar primeiro. Pastor, peraí, deixa aqui. Parece brincadeira, né, irmão? Mas o negócio é sério. O que é mais importante? A sua oferta ou a tua vida com Deus? O que é mais importante? Você vir à igreja ou a forma, a intenção com a qual você vem à igreja?
É graça, é lei. Você pode escolher andar por aparência ou viver uma vida de relacionamento com Deus. Eu posso viver na lei por aparência, vindo à igreja todo domingo, dando meu dízimo nas minhas ofertas certinho, participando de todos os eventos da igreja. Sabe, eu não estou cumprindo uma série de requisitos, de doutrinas, de ensinamentos? Estou cumprindo. Mas a graça, ela vai perguntar para mim, aonde está o teu coração? A graça, ela vai perguntar para mim, aonde está a sua atitude? Por que você está fazendo isso? Jesus está perguntando, está dizendo aqui para aqueles homens, que não adianta a oferta, é preciso ter comunhão com os irmãos, é preciso ter comunhão com Deus. Versículo 25, ele vai dizer, concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade vos digo, que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último cêntimo. Olha como é que é séria a coisa. Olha como é que é séria a coisa. Você precisa de comunhão com Deus. Você precisa de vida com Deus. Não basta seguir regras. Não basta cumprir alguns deveres ou algumas obrigações. É preciso mais do que isso. Eu coloquei aqui como observação dos versos 21 a 26. A lei, ela precisa ser prática. Prática. Você precisa praticar. Não basta apenas falar. Não basta apenas se pronunciar. E a graça, ela nos dá oportunidade disso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos. Nós vamos ler de 8. Versículo de 1, Romanos 8, de 1 a 3. Quero que você leia comigo, nós já estamos encerrando aqui a nossa mensagem. Romanos 8, de 1 a 3. Amém? Romanos 8, 1 diz assim: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, como estava enfermo, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vocês entenderam aqui? Jesus veio em carne, passou por todas as aflições, por todas as dificuldades que nós passamos, e Jesus provou que é possível ter uma vida de comunhão com Deus. E ele cumpriu a lei em carne. Aqui diz que a lei estava o quê? Enferma pela carne, pelas nossas condições humanas. Nós jamais conseguiríamos cumprir a lei. E para nós terminarmos, nós vamos ler em Hebreus 11, de 1 a 8. Hebreus 11. Hebreus 11, de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala:
Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado por Deus, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Amém? Se você não tiver fé, se você não crer no sacrifício de Cristo, se você não crer na graça de Deus, a palavra está dizendo aqui que é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você vai continuar vivendo na lei, você vai continuar cumprindo regrinhas, você vai continuar vivendo, carregando um peso, um jugo de que você nunca consegue chegar, né? Nunca consigo ser certinho, nunca consigo ser... Não vamos conseguir. Talvez alguns pastores discordem de mim, talvez alguns pastores achem que eu estou assim, pregando algo como liberalismo, mas não é isso. O ser humano, ele precisa reconhecer a sua fraqueza, a sua fragilidade, para que ele possa buscar verdadeiramente a Deus. Se eu não reconheço a minha fraqueza, se eu não reconheço a minha fragilidade, para que eu preciso de Deus? Para que eu preciso do Espírito Santo? Por que Jesus, quando foi, ele disse: vou, mas não vos deixarei órfão, deixarei o Consolador. Se nós pudéssemos seguir pelas nossas próprias condições, nós não precisaríamos do Espírito Santo na nossa vida. Alguns acham que não. Alguns acham que é possível ser santarrão. Alguns acham que é possível ser o bambambam. Eu acho que é impossível. Porque se eu não reconheço a minha fraqueza, se eu não reconheço a minha fragilidade, por mais que eu me esforce, eu não vou chegar. Como é que eu vou agradar a Deus se eu não tiver fé? E para que eu vou ter fé se eu posso fazer pelas minhas próprias forças? Os irmãos estão entendendo? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem eu reconhecer as minhas fraquezas, é impossível agradar a Deus. Sem eu reconhecer a graça de Deus, o favor imerecido, aquilo que Deus fez por mim, que eu não mereço, isso é graça. Se eu não reconhecer o favor de Deus para com a minha vida, eu vou continuar vivendo na lei, vou continuar achando que eu posso resolver meus problemas, vou continuar achando que eu posso fazer as coisas do meu jeito. E sabe o que Jesus disse para aqueles homens no final das contas? Doutores da lei, sacerdotes, escribas, fariseus. Sabe o que Jesus acabou dizendo para eles? Raça de víboras, sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? É aquilo que é bonitinho por fora e por dentro está podre? A graça nos dá condições de nos mostrarmos quem realmente nós somos, nos apresentarmos para Deus. O Senhor está aqui, ó, um pobre coitado, pecador, mas que precisa da tua misericórdia, precisa da tua bondade. Curva a sua cabeça, vamos orar e vamos clamar pela bondade e pela misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, pela graça de Deus sobre as nossas vidas. Senhor, a Ti todo louvor, toda honra, toda glória. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado, Deus, pela graça, Senhor. Obrigado, Deus, porque um dia Tu tivesse misericórdia de nós e mandasse Seu Filho a esse mundo para morrer pelos nossos pecados. Mandasse Seu Filho a esse mundo para que Ele fosse sacrificado no nosso lugar. Obrigado, Deus, porque o Teu amor um dia nos alcançou, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda falhos, como ainda somos, Senhor. É pelo sangue de Cristo que nós somos purificados. É através do sangue de Cristo que nós somos limpos. É através do sangue de Cristo que nós somos libertos. Ó Deus, obrigado. Obrigado por esse amor que nós não temos como pagar. Obrigado, Deus, por esse amor que Tu, ó Deus, de uma maneira assim tremenda,
Tu demonstraste, ó Deus, pela humanidade, Senhor. Deus, obrigado, Senhor. Agora, ó Deus, ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas limitações, Senhor. Para que possamos, ó Deus, caminhar mais próximo de Ti. Para que possamos, ó Deus, nos aproximarmos mais de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos reconhecer que nada somos e nada podemos fazer sem a Tua presença, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Ó Deus, nós às vezes queremos fazer a coisa certa, mas acabamos tropeçando, acabamos cometendo erros, ó Pai. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, quando nós desanimarmos, Senhor. Ó Deus, quando a nossa fé esmorecer. Ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, estar com a Tua boa mão sobre cada um de nós, Senhor. E que, ó Deus, a Tua mão venha nos levantar, a Tua mão venha nos sustentar, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai. Sabemos que nós não somos merecedores, sabemos que nós não somos dignos, mas o Teu amor por nós é incondicional e nos alcançou. Agora, Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus servos, leva cada um para os seus lares, dando uma semana de paz, uma semana abençoada, uma semana cheia da Tua graça, Senhor. Ó Deus, que cada um possa estar sendo guardado por Ti, cada família, cada lar, ó Deus, aqui representado, possa estar, ó Deus, vendo, ó Pai, a Tua boa mão e o manifestar do Seu poder sobre suas vidas. Te pedimos, ó Deus, para aquelas pessoas, ó Pai, que se encontram enfermas, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa estar ministrando a cura. Te pedimos, ó Deus, por esse país, ó Deus, pelo Brasil e pelo mundo, que ainda sofre com a Covid, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa estar dando sabedoria aos dirigentes, Senhor, aos presidentes, aos governantes, Senhor, para que eles possam agir de melhor maneira possível, Senhor, para que esteja amenizando, ó Deus, esse mal, Senhor, nas suas nações, Senhor. Guarda o Brasil, Senhor, guarda a nossa nação. Clamamos, Deus, te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Então, não esqueça de dar um abraço de mãozinha aí no teu irmão, né? Aquele soquinho, né? Que Deus possa te abençoar, te dar uma semana cheia da graça e da paz do Senhor Jesus Cristo. Não fizemos oferta, como não costumamos a fazer, mas o nosso gasofilácio está ali. Você se sinta à vontade de ofertar, tá bom? E daqui a pouco tem aquele momento de comunhão maravilhoso que a gente sempre tem. Deus abençoe. Sigam todos na paz do Senhor.